possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você, para que juntos nós possamos olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa missão e estar atentos para não cairmos diante das realidades que a vida ou a nossa história trazem até nós. Por isso que hoje eu trago o tema Cuidado com as pedras de tropeço. Hoje nós vamos falar dos pecados capitais, mas vamos falar deles também no sentido espiritual, para que nós possamos compreender por que nós temos que ficar tão atentos para não cair nessas ciladas que são armadas para nós constantemente. Eu começo a reflexão de hoje já meditando também, ainda continuando nesse assunto tão importante que fala aí desses aspectos negativos, né? Que nos levam às vezes ao esfriamento, ao desânimo, à tibieza. Então, os aspectos negativos que nós estamos falando desde ontem, a tibieza, os pecados, né, no geral, os perigos espirituais. Nós vamos falar desse assunto ainda hoje, mas eu quis colocar esse texto, cuidado com as pedras de tropeço. E eu lembro de uma frase, eu não sei se isso é um dito chinês, não sei. Ninguém tropeça em montanha, só tropeça em pedrinhas pequeninas. Eis uma grande verdade, uma verdade muito simples. Ninguém vai tropeçar numa montanha, mas naquelas situações pequenininhas à nossa volta, elas são mestre para nos dar uma rasteira, para nos jogar no chão. Quantos casamentos que eu já acompanhei que quase acabaram, ou até outros que acabaram, não porque aconteceu algo grave, mas porque pequenas realidades aconteciam e não eram resolvidas. Quantas empresas faliram porque pequenos problemas não foram solucionados. Então hoje nós somos convidados a olhar para as pequenas realidades de nossa vida, que a gente às vezes acaba passando despercebido, mas que são tão graves que podem nos levar a cair. A tibieza, irmãos, está profundamente ligada aos pecados, principalmente aos pecados capitais. Quais são eles? Orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça. E um destaque especial a esse último aí, ó. A tal da preguiça é muito grave, né? Em geral, a preguiça é o quê? A inclinação a procurar o repouso e o conforto do corpo. João, mas eu não posso procurar o repouso e o conforto do corpo, não? Claro que pode, dentro do limite, né? Tudo que é demais passa. Então nós temos que aprender qual que é o limite, né? O limite, eu acredito que do repouso é as 8 horas de sono que todo mundo deveria dormir todo dia, né? Passou disso, ligue o sinal de alerta, viu? Então, olha, é a acomodação que a tibieza nos proporciona, para assim nos tirar de uma vida de oração constante. Portanto, além de nos tirar o fervor e a vontade de uma vida de oração, a tibieza nos leva aos pecados que afetam o nosso relacionamento com o Senhor. E isso é muito claro. Quando estou muito acomodado, preguiçoso, não rezo, não vou à missa, não leio a palavra, não rezo o terço, não vou à adoração, não coloco-me à disposição da comunidade, não preenche a minha mente, o meu coração com as coisas de Deus, vai sobrar espaço para o encardido, você pode ter certeza. Então a vida que é muito vazia de ocupações para Deus, sobra espaço para o inimigo aninhar e fazer o inferno dentro de nós. Então é muito importante a gente também encontrar o equilíbrio. Não estou falando em viver só na igreja, não. Temos família, temos trabalho, temos as nossas ocupações, mas é importante ter o equilíbrio. Servir a Deus, estar em família, ter um momento de descanso, tudo isso é importante. Mas ficar só acomodado, isso é muito perigoso para a nossa alma, para o nosso coração. Quando somos dominados aí pela tibieza, irmãos, nós nos tornamos fracos,
no cumprimento dos mandamentos, rancorosos, raivosos com os que nos chamam a atenção para que nós voltemos a rezar, desejosos pelas coisas da carne e preguiçosos no cumprimento da caridade, do amor e da oração. Uma pessoa que está muito acomodada quando alguém chama a sua atenção, na maioria das vezes, ela vai ficar chateada, ficar com raiva, vai falar assim, ó, essa pessoa não tem nada com a minha vida. É um fato, é o que acontece, né? Então, olha, pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. Uma delas é a indiferença. Negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força, né? Então, uma das formas tristes de nós irmos esfriando na nossa fé é a indiferença. Outra forma é a ingratidão. Omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar o amor com amor. Então, a indiferença, a ingratidão, que não ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele é ou realiza em nossa vida. Outra situação que vai nos corroendo, que eu tenho batido tanto na tecla, é a tibieza, que é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino. É a tal da mornidão espiritual, né? Podendo às vezes implicar até a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. Então, a tibieza muitas das vezes toma tanto conta de nós que nós temos dificuldade até de viver a caridade. Credo, a que ponto chega, né? Outra questão que é importante a gente refletir, que também se torna pedra de tropeço na nossa vida, é a assídia. João, o que é assídia? Eu nunca vi falar de comer ou de passar no cabelo. Assídia, irmãos, é a chamada preguiça espiritual, né? Chega a recusar até a alegria que vem de Deus e às vezes a ter horror ao bem divino. Credo, misericórdia, Senhor. Não nos deixe cair nessa preguiça espiritual ao ponto de ter até a repulsa de estar vivenciando as coisas de Deus. Não, Senhor, misericórdia. Outra coisa que eu ao ler aqui o livro Onde Está Deus, do Padre Reinaldo Casumbá, eu me deparei com uma expressão que eu achei muito pesada. O ódio a Deus vem do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Está lá no Catecismo da Igreja Católica também, no parágrafo 2094. Tem gente que se revolta contra Deus. Deus não deixa fazer nada do que eu quero, porque muitas das vezes o que eu quero fazer é as vontades da carne. E aí eu revolto com Deus, parecendo que Deus tem culpa das minhas escolhas erradas, né? E pensa assim, Deus está me castigando. Gente, entenda, Deus é amor, Deus não castiga. Deus simplesmente nos concede a oportunidade de colher aquilo que nós plantamos. E às vezes nós não colhemos algo ainda pior, porque Deus é misericórdia. Nós estamos às vezes trocando as coisas de lugar. Quem faz o mal é o diabo. Deus, ele apenas nos concede a oportunidade de colher aquilo que nós plantamos. Ao chegar um dia diante de Deus, cada um vai receber o pagamento daquilo que viveu aqui nesse mundo. Vai colher aquilo que plantou. Lembra daquela reflexão que eu fiz há poucos dias atrás, né? Sobre o céu. Cada um vai prestar contas diante de Deus e cada um receberá uma casa de acordo com o material que tiver mandado para o céu. Qual que é a qualidade do material que nós estamos mandando? Reflita nisso. Agora, eu vou falar aqui dos 7 pecados capitais. Muita da gente às vezes não sabe o que é, o que ele nos leva a viver. Então acho que é importante a gente prestar muita atenção
para ficarmos mais atentos. Não é com medo de tudo, fugindo de tudo, não. É nos guardando sob a proteção de Nossa Senhora e sobre as graças do Espírito Santo. Aí, irmão, quem está sob as graças do Espírito facilmente consegue vencer esses pecados capitais. Mas um que nós devemos sempre lutar contra é a preguiça, porque se entregarmos a essa preguiça, todos os outros poderão acontecer na nossa vida de forma muito violenta. Então, cada vício ou pecado capital carrega em si outros pecados relacionados a eles. Então, eles nunca vêm sozinhos, né? O inimigo nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de mais um bocado de diabo, né? Então, pecado capital da soberba. Junto com ele vem o orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, ao amor próprio de forma exagerada, ao exibicionismo, ao egocentrismo, à egolatria. Eu estou no centro, né? Existe para cada um desses pecados capitais um remédio, uma forma de combatê-los. Para combater a soberba, o que eu tenho que pedir para Deus? Deve-se combater o pecado da soberba com a virtude da humildade. Então anota no seu caderninho de espiritualidade aí. Como que eu vou combater a soberba e mais esse bocado de pecado, de diabo que vem junto com ela? Com a humildade. Segundo, avareza. A avareza vem sempre de mãos dadas com a ganância, com apego, com a corrupção. Quando fala corrupção, o povo sempre pensa no político, né? Não, irmão. Corrupção começa nas bases. A corrupção às vezes começa dentro de casa, com a mentirinha. Ah, essa mentirinha não tem nada a ver. Cuidado. A questão da corrupção é esse desvio de caráter, desvio de virtude. Muitas das vezes acontece no nosso dia a dia e a gente acaba nem prestando atenção. Como que nós vamos combater a avareza e essas companheiras dela aí? Deve-se combater com desprendimento. Eu tenho dito muito, eu não sou dono disso ou dono daquilo, eu sou um administrador. Quando eu compreendi isso, irmãos, muita coisa na minha vida mudou, e talvez seja um caminho para você entender também que nessa vida nós não somos donos de nada, não. Nós somos administradores. Outro pecado gravíssimo é o da luxúria, porque junto com a luxúria vem toda espécie de pecados relacionados com as impurezas dos sentidos, dos olhares, dos comportamentos, dos gestos, das palavras, das ações. E qual que é o remédio para combater a luxúria? Claro, castidade, pureza no olhar, pureza no pensamento, pureza de coração, e que é algo que tem ficado meio que abandonado pelos homens desse tempo, pelas mulheres desse tempo. Castidade, pureza do coração e da alma. Quarto pecado capital, e junto com ele mais uma série de realidades, né? Que é a gula, comer sem vontade, comer em excesso, beber em excesso, tudo de forma exagerada. De que forma que a gente combate a gula? Pela graça, pelo fruto do Espírito Santo, que é a temperança, tempero, equilíbrio. É preciso trabalhar isso dentro do nosso coração. Quinto pecado, gravíssimo, o pecado da ira. Junto com a ira vem o quê? Violência, a revanche, o ódio. E qual que é o remédio para combater essas três pragas aí em nossa vida? Claro, é o perdão. Perdoar é mais barato e é necessário para a nossa alma. Sexto pecado capital e os seus companheiros de batalha, inveja. Junto com a inveja vem o quê? Ah, misericórdia, fofoca, maledicência, intrigas, brigas, rivalidades, calúnias, ódios. E como que se combate esse tanto de praga? Qual que é o veneno que nós temos que bater nessas pragas para elas morrer dentro de nós? A benevolência, meu irmão.
fazer o bem, fazer a caridade, praticar as coisas boas, olhar para o irmão com compaixão e misericórdia. E por último, aquele que eu já citei como talvez um dos mais graves, a preguiça. Preguiça vem juntinha, de mãos dadas com a negligência, com a imperícia, com a imprudência. Quando eu sou muito acomodado, desleixado, eu acabo sendo uma pessoa que às vezes não procuro conhecer, não procuro aprender, faço as coisas de qualquer jeito e muitas das vezes as consequências são muito graves. E eu devo combater a preguiça com o quê? Com a diligência, com o ato de estar sempre disposto a se colocar à disposição, a lutar mesmo contra essa preguiça que muitas das vezes nos enfraquece e nos rouba da presença de Deus. Então, olha, nós precisamos fugir de todos esses pecados para podermos ser totalmente pertencentes ao Senhor nosso Deus. Além desses pecados, há também os perigos espirituais que podem acarretar doenças espirituais muito sérias. Para que isso não ocorra, é preciso viver em constante luta, em constante vigilância e prudência, como nos adverte São Paulo nesse texto que eu coloquei para a gente meditar hoje, que está em Efésios 6, de 10 ao 13, que é a armadura do cristão, que eu tenho certeza que é uma leitura muito conhecida por muitas pessoas. Enfim, fortalecei-vos no Senhor no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Protegei-vos com a armadura de Deus, vida de oração, vida de sacramentos, Eucaristia, confissão e, claro, participação da Santa Missa, Santo Terço, grupo de oração, doação em serviço para a comunidade. Então tudo isso vai nos fortalecer na vida espiritual e isso vai nos dar uma atenção maior para não cairmos nas pedras de tropeço que a todo instante estão diante de nós. Irmãos, quero chamar a atenção para alguns perigos espirituais que aparentemente são bons. A começar às vezes pela chamada gula espiritual. Você já viu falar nisso? Olha que interessante. Ela se manifesta pelo gosto excessivo das consolações, pela busca de austeridade, disciplina e de uma devoção sensível, tudo com o intuito de viver só na consolação. E dessa maneira cai-se no desalento e fica-se mais preso aos consolos espirituais do que ao próprio Deus. Interessante que a gula espiritual também está ligada ao excesso. Tudo aquilo que é excesso, até a vida de oração, Tem gente que se preocupa tanto em ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, que descuida da família. Cuidado, gente. Deus nos quer também vivendo essa igreja doméstica, rezando em casa, estando a serviço da família, estando à disposição daqueles que precisam de nós. Então é preciso se doar, é preciso ir adorar, é preciso buscar a Santa Missa, mas também viver tudo isso com equilíbrio. Cuidado com o fanatismo. Fanatismo é muito perigoso e nós não podemos cair também nessa cilada. Segundo, a luxúria espiritual. O que é isso? É a busca de amizades sensíveis ou sensuais, sob o pretexto de devoção, dizendo que essas amizades fazem alimentar a piedade que estão levando para Deus. E por fim ficam apegadas a essas pessoas, tirando Deus do centro de suas vidas. Ou seja, é idolatrar tanto pessoas, é querer estar diante de determinadas pessoas ao ponto de tirar os olhos do próprio Deus. Cuidado, não use a igreja, não use a fé para se aproximar de tais pessoas com desejo, com olhares. Isso é muito perigoso
infelizmente acontece no nosso meio. Cuidado. Preguiça espiritual, misericórdia. Além de ter a preguiça física, tem espiritual. O que é? Ela tira o gosto pelos exercícios espirituais, gerando desânimo, relaxamento, distanciamento do Senhor. Talvez ela é justamente o oposto aí da gula espiritual. Enquanto a gula é os excessos, a preguiça é o comodismo, é o desânimo da oração, é o desânimo de estar na presença de Deus. E por último, um que ao estudar eu achei muito interessante é o escrúpulo. O que é escrúpulo? Ele é considerado uma doença física e também moral, que produz uma espécie de loucura na consciência e faz recear, por motivos fúteis, ter ofendido a Deus. A palavra escrúpulo é originária do latim, significa pedrinha. Em sentido moral, designa uma razão insignificante, porém que gera uma inquietação excessiva. É aquela pessoa que ela sempre acha que ela está em pecado grave, que ela não é digna de nada, e aí, gente, nossa, é até difícil conversar com essas pessoas. Elas ficam obcecadas, sabe? E aí elas começam a passar por cima de todos, elas começam, sabe, ficarem até cegas. Uma pessoa escrupulosa, uma pessoa que, de forma que a forma que ela vive, ela começa a dar mais atenção aos pecados do que ao próprio Deus. E aí tudo é pecado, tudo é erro, tudo é isso, tudo é aquilo. Ela não consegue separar, ela pensa, não vou em tal lugar porque lá as pessoas são pecadoras. Olha, eu vou na missa, mas o povo lá está tudo pecando. Meu Deus, olha o equilíbrio. Cadê o equilíbrio? O equilíbrio é fundamental na vida de oração, na espiritualidade. O escrúpulo, ele pode ser de aspecto natural, que é a doença física, pode sim, ou até mesmo moral. Em alguns casos ele pode ser físico e moral, onde se faz necessária a ajuda psicológica e, acima de tudo, também a ajuda espiritual. Então esse perigo espiritual produz uma desordem na vida de algumas pessoas, levando-as a uma espécie de depressão nervosa e a pensamentos de obsessão em relação ao pecado cometido. Deus passa a ser visto como um cruel juiz e não como um pai misericordioso. Um dia, eu conversando com uma pessoa, ela me contava que confessava, só não confessava todo dia, porque não tinha padre para confessar, mas que se ela desse conta, 3, 4 vezes por semana ela se confessava. Até que um dia teve um padre que teve a coragem de dizer para ela: filha, basta, calma. Você precisa de um psicólogo, talvez até de um psiquiatra, porque a sua vida está uma desordem. Nós precisamos de confessar? Sim, mas precisa ter um equilíbrio. Então, na vida espiritual, irmãos, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso estar na igreja, mas eu preciso estar na família. Eu preciso rezar, mas eu tenho que fazer também as coisas do meu dia a dia. Tem gente que fica tão obcecado com a oração que não cuida do almoço dentro de casa, não cuida da limpeza dentro de casa, não cuida das coisas que tem que fazer no trabalho. Eu tenho amigos, homens, que já perderam o trabalho por essa obsessão pelas coisas espirituais. Irmãos, nós precisamos de trabalho, então santifique o seu trabalho como um serviço, como um dom a Deus. Isso também é vida de oração. Então hoje essa pregação, até estou me estendendo um pouco mais, por se tratar de algo que é tão grave e que às vezes acontece tanto no nosso meio e a gente não tem coragem de falar nesse assunto. Cuidado com os excessos, com a obsessão pelas coisas de Deus ou com o esfriamento em relação às coisas de Deus. É preciso encontrar o equilíbrio e não e estar atento para não cair nas pequenas pedras de tropeço que a todo instante são colocadas diante de nós. Rezar é importante? Sim, mas com equilíbrio. É preciso viver cada coisa no seu tempo. Está em casa, está no lazer? Então viva aquilo intensamente. Está na igreja, está servindo a Deus? Então viva intensamente. Está fazendo a caridade? Viva intensamente. É assim que nós damos gosto e sabor à nossa vida espiritual. Para terminar, rezemos. Senhor,
Vem com teu sangue precioso me purificar de todo vício de pecado em minha vida. Pense um pouquinho aí nos vícios que muitas das vezes você tem carregado dentro do seu coração. Vem me purificar de cada um deles. Isto não faz parte de minha natureza, pois nasci para ser de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Vem habitar em mim. Vem morar em mim. Vem orar em mim, Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Tenham todos um bom dia. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.